E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Pode Voar. Aqui você sabe, né, é um lugar onde o meu convidado fica muito à vontade para que de verdade ele possa compartilhar a sua verdade, aquilo que a gente chama de essência, que tem feito sentido para a minha vida, assim como vários outros têm passado por aqui, a gente fala muito sobre isso, e eu quero que faça sentido para a sua vida também. Mas antes, e eu tô aprendendo, não se esqueça de dar o joinha, compartilhar com 10, se inscrever no canal. Tem mais alguma coisa? Acho que é só isso aí. Bem, você já sabe o que fazer, então faça agora. Mas, sobretudo, cara, papel, caneta na mão, porque eu tenho certeza que o convidado de hoje tem muita coisa para compartilhar de você e eu sei que você tem um sonho. Quem sabe, a partir de agora, você já começa a colocar em prática. Se tiver dificuldade, comente aqui que a gente vai entrar em contato com você, porque esse cara é o cara ideal para te ajudar nesse passo. Afinal de contas, todo brasileiro quer ter carro, quer ter casa, quer comprar casa para a mãe. Então imagina aí o que nós falaremos nesse podcast. Amigo, seja bem-vindo, Ricardo, ao Pode Voar. Fica à vontade aqui, cara. Aqui é isso. Nada de engessamento, fique bem leve, bem solto. Se ficar nervoso, a gente pede água, o João ali, e ele bota a garrafa aqui para nós. Fala um pouco, cara, se apresenta aí para nossa galera. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer, Robson, pela oportunidade de estar aqui com você, apresentar um pouco aí da minha dinâmica, do meu trabalho, falar um pouco para você do que é qual foi a minha experiência sobre empreendedorismo, né? Porque a gente vê muito nas redes sociais e às vezes parece que é fácil. Nada na vida é fácil, né? Tudo na vida depende do teu suor, do teu esforço. E não foi diferente comigo. Eu tive que tomar uma decisão, né? Eu sou formado em engenharia, sou engenheiro civil. Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Me formei em 2009. Trabalhei durante uns 10 anos aí em grandes construtoras, né? 2 grandes construtoras que me fizeram aprender muito, carregar muita bagagem. Só que chegou aquele momento em que eu enxergava que eu podia fazer algo a mais, né? Eu via que o mercado da construção civil, ele naquela área, naquele local que eu atuava, era mais uma indústria da construção. O cara chegava ali, construía centenas de imóveis, milhares de imóveis. Eu cheguei a tocar em empreendimentos que tinham 1.200 unidades. Então, assim, era impossível para mim dar o carinho que eu queria dar e o devido valor que eu precisava dar ao cliente que ia receber aquilo ali, né? Muita gente... eu trabalhava com construções de alto padrão no começo, né? Eram empreendimentos de 3 milhões, 4 milhões a unidade. Depois o mercado foi tendenciando a unidade de valores mais baixos e aí eu senti a dor que o cara tinha para comprar aquilo ali, né? Que não era fácil. Assim, eu vi o sofrimento, a dedicação, o investimento. Tinha gente que dedicava o sonho naquela construção. E a entrega daquilo, às vezes, não era legal para mim. Eu olhava e falava assim, putz, cara, o cara investiu a vida ali. Eu sei que eu podia fazer algo melhor, mas a gente estava falando de uma linha de produção muito grande. E aí eu cheguei e falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. E eu já tinha na minha veia esse sangue de querer empreender, né, de ser dono do meu próprio negócio. E foi aí que eu aproveitei a oportunidade. Não foi fácil, foi muito difícil quando eu abri o meu negócio. Quando eu comecei a ter bons clientes, de cara, aqui no Rio de Janeiro, eu já tomei 2 grandes voltas, que me levaram à falência, né? Eu trabalhei 1 ano, 2 anos com a empresa, comecei a alavancar, comecei a ver a cor do dinheiro, fazia aquilo porque o dinheiro é importante pra gente, né? Você precisa disso para girar. E aí, quando eu comecei a crescer, eu tomei uma volta. E aí, fui pro poço. Precisei entrar de novo, começar a buscar recursos, ir atrás de banco, aprender como é que eu posso fazer, pegar dinheiro emprestado, porque não foi fácil. E aí, eu trabalhei mais 1 ano inteiro para poder pagar a minha dívida, que estava em torno de R$1 milhão. Tá? Eu tomei uma volta de R$700 mil. Isso se transformou aí com juros e tudo mais para poder quitar algo em torno de R$1 milhão. E foi o que eu consegui fazer, né? Fui atrás do meu sonho, não desistia. Muita gente falou para mim, cara, será que você está no caminho certo? Você tinha uma boa vida lá como engenheiro, eu tinha bons salários, tá? Nas 2 empresas eu tinha bons salários, mas o dinheiro para mim não era só o importante. Eu tinha o meu sonho, eu precisava criar a minha marca. Acho que essa é a palavra. Eu queria ter a minha marca. Fui eu que fiz, fui eu que criei e fui eu que fiz gerar. E aí eu continuei, lutei. E hoje eu consegui chegar
onde eu tô, graças a Deus. Eu passei por vários estágios, né? Eu acho que todo mundo que abre uma construtora, uma empresa de reformas, seja como for, tem gente que chama de empreiteira, tem gente que chama de construtora. Eu sempre pensei grande, né? Então, desde o momento em que eu abri a minha empresa, eu sempre falei que eu tinha a minha construtora. Essa é a minha construtora e dela eu vou fazer a minha marca. E não fiz diferente disso. Eu sempre pensei grande, sempre comecei fazendo o certo. Isso é importante. Eu sempre fiz o certo. Quando eu contratava os meus funcionários, eu contratava da maneira correta. Eu não fazia nada ilusório, nunca tentei passar a perna em ninguém, sempre fiz o que é justo. E assim eu fui caminhando, sempre pensando grande, me apresentava como sendo grande, me apresentava com a força do meu conhecimento, com a força da minha vontade. E eu acho que isso fez com que eu fosse alavancando. Então, eu vim desde do que todo mundo começa, né? Que é fazendo pequenas reformas. Comecei fazendo pequenas reformas e como é que eu fiz a minha marca valer em pequenas reformas? Eu fazia diferente do mercado. Eu queria fazer com qualidade. Com qualidade. E eu sempre fui aquele cara... Eu não sou um engenheiro do papel, né? Tem muita gente que fala, porra, tem um monte de engenheiro aí, mas que fica sentado lá e só sabe fazer aquela matemática e tudo mais. Cara, não, eu meti a mão. Eu cheguei ao ponto, Robson, de para entregar eu falo isso e chega a ser engraçado. Para entregar os empreendimentos, porque a gente tinha prazos, né, nas grandes construtoras e eu precisava cumprir a qualquer custo. Eu chegava ao ponto de eu chegar e fazer a pintura do apartamento. Sem brincadeira. Tinha estagiário que virava para mim na época e falou assim, cara, você é maluco, não faz sentido você fazer isso. Eu falei, cara, eu tenho que entregar. É o apartamento do cara, ele vai vir receber, ele vai chegar aqui e vai falar o quê pro filho dele, pra mulher dele, que não tá pronto. Eu fiz textura de fachada, eu ajudei a colocar porcelanato, eu fiz de tudo. Então, assim, eu sei fazer um pouco de tudo. Né? A minha esposa que fala, cara, você realmente é uma caixa de surpresa, porque... Só para acrescentar nisso que você está falando, tem 3 pilares que eu gosto muito, sabe? E eu falo para minha equipe, a maioria dos treinamentos que eu estou presente, eu sempre falo sobre isso. Um deles, que eu acho que vê exatamente da forma que você fala, a gente vê que está dentro de você, é a paixão. Todo empreendedor que é apaixonado pelo que faz, ele não está focado no dinheiro. É lógico, o dinheiro é consequência. É o que ele está ali, o dinheiro faz parte do negócio. Mas a paixão, ela está dentro dele, ele não está simplesmente olhando as dificuldades, mas ele encara como uma oportunidade de fazer algo muito maior e melhor. Meter a mão num pincel, num rolo para pintar... Querer colocar um porcelanato, está relacionado em você querer fazer o melhor e você olha para o tempo e vê, cara, tá batendo o tempo, eu preciso entregar. Por que não fazer? Porque responsabilidade. Não é só por que não fazer. A paixão de fazer o que você faz te leva a fazer tal coisa. Senão você seria simplesmente o cara do papel, cara. Vocês precisam fazer. E funcionário, você sabe, o cara tem horário para sair, o cara às vezes chega atrasado, ele está com dor de cabeça, ele passou mal, ele não está disposto a fazer aquilo com tal perfeição que você, apaixonado pelo que você faz e entrega, tá, não é verdade? Exato. E assim, é muito importante quando você faz isso, porque você motiva o teu funcionário. Ele vê que você está ali para isso também, você tá se esforçando para isso. Porque todo mundo que te enxerga como empresário acha que você tem dinheiro, tá ali só para fazer aquela movimentação, mas não, cara, estar com o funcionário e motivar. Eu lembro quando eu abri a minha empresa, cara, eu instalava ventilador de teto, cara. Eu ia fazer reforma de apartamento e tava aquela demora e falava, o eletricista não veio. Eu falei, cara, deixa que eu vou instalar isso aí. Sentava lá, pegava minhas ferramentas e fazia meu negócio. E aí foi dando certo, cara, porque eu comecei a criar relacionamento com meus clientes. Os meus clientes viravam meus amigos, né? Hoje eu entrego, eu olho para trás e não saio com vergonha do que eu fiz. Eu olho e falo, cara, foi difícil, trabalhamos, batemos cabeça, tropeçamos, mas hoje o cara é meu amigo porque eu fiz com responsabilidade, eu fiz o máximo que eu pude. Entregar o máximo que você pode é onde você consegue alcançar e alavancar o teu negócio. E é assim que eu vim fazendo. Então, eu vim dessa etapa de reforma, fui trabalhando, fui entrando em outros negócios. Hoje, eu basicamente atuo com grandes construções para CNPJ, tá? E trabalho com aquisição e construção de terreno, que é onde eu acho que está a galinha de ovos de ouro no dia de hoje. Então,
Eu vejo no mercado um monte de gente fazendo isso. Não, eu vou comprar o terreno, vou construir e vida que segue. Nada é fácil, cara. Nada é fácil. Para você fazer isso também é difícil. Você precisa estudar o que você está metendo a mão. Você precisa ver aonde você quer chegar. Você precisa saber a que patamar você quer ter de investimento. Mas hoje o meu foco realmente é aquisição de terreno e construção. E aí você pode perguntar, Ricardo, mas por quê? Da onde virou essa chave? Porque eu acho que isso hoje é uma das poucas coisas que você pode fazer sem ser com o seu dinheiro próprio. Você não precisa usar o seu dinheiro para construir. Você usa o dinheiro do banco. Você entra, vai lá na Caixa Econômica Federal e fala, olha, eu preciso comprar um terreno e eu quero construir. A Caixa Econômica, ela te oferece 80% do valor desse negócio como empréstimo, entendeu? Então, o restante, você pega ali os 20% que faltam, pode ser pouca coisa, pode ser muito, depende do tipo de construção que você quer fazer, você vai construir e vai vender aí dentro do teu prazo aí, que normalmente de uma construção varia entre 12 meses a 18 meses, se for um imóvel de maior luxo, né? Hoje eu tenho imóveis que são na faixa que a gente chama de Minha Casa Minha Vida, que batem aí o valor de 160, 150 Hoje mil. aumentou a faixa, né? Hoje parece que está um pouco maior, né? Tá nessa transição ainda, mas aumentar a faixa não significa que você vai conseguir encaixar para o cliente. Talvez isso não seja... Você tentar meter a mão numa faixa maior, pode ser que o teu giro não seja mais de imediato. Então, a gente precisa estudar o caso a caso. Aonde foi a virada para mim? Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro. Galera, Ricardo, deixa eu segurar aqui. Entrevistar o Ricardo tá tão legal, que ele já encaixa, sacou? E, cara, já manda o que eu ia perguntar, ele já encaixou, meu irmão. Solta, vambora, é isso. Porque, cara, eu realmente fico isso motivado. Mesmo, mas é isso. Eu percebo motivo. a paixão que você tem, a vontade de entregar. E essa é o diferencial do empreendedor de sucesso. Não é o cara que foi vender, abriu a portinha porque ele acha que sabe fazer. Isso acontece muito, inclusive no meu segmento, no meu business principal. O cara acha porque ele é um bom vendedor, ele vai conseguir ser um bom empreendedor, um bom gestor daquilo. E são coisas distintas. Mas quando a gente vê você falando, você vê a paixão que você tem de compartilhar sobre tudo aquilo que você faz. E isso faz toda a diferença. Quiçá todos fossem assim, sabe? Cara, faz porque gosta de fazer. E um dos grandes problemas que eu tive na vida, eu até brinco. E se for você, por favor, tá? Mas se não for, tá tudo certo. Cara, eu brinco assim, ó. Toda obra que eu comecei a fazer, eu tô construindo algumas coisas também, eu trabalho também, tô me aventurando nessa área um pouquinho. Só que todos os pedreiros que eu contratei na época para fazer reforma na casa da minha mãe, deu problema. E eu costumo falar assim, ó, cara, tudo que tem eiro vai dar problema. Pedreiro, ladrineiro, serralheiro, lanterneiro, o padeiro às vezes chega atrasado. É isso, Mas cara. É legal, cara, ouvir você falar a paixão que você tem. Muito interessante. Isso. Cara, o mercado da construção civil é um mercado muito complicado. Você precisa saber onde você está metendo o pé, porque senão você pode se enrolar. Muita gente me procura, muita gente para socorrer aí, porque começou um projeto e não deu certo e bateu cabeça. É um mercado muito difícil. Mas a virada de chave para mim, Robson, foi quando eu enxerguei que eu precisava buscar a região correta. E não é fácil, dá trabalho. Assim, para você ter ideia de como é que eu faço para... Como é que alguns cases para mim chegam de regiões que me chamam a atenção e eu vou correr atrás. Às vezes no Uber, cara. O mais recente que aconteceu comigo, eu tenho uma construção, eu tenho um parceiro grande lá, um incorporador grande, e eu faço uma grande obra em Bragança Paulista. Era uma cidade que eu não conhecia, que eu super recomendo a todo mundo, que é super bacana lá. E eu estou fazendo uma construção grande lá, era para fazer um projeto e a gente fez um bom trabalho, e aí evoluiu para o segundo, eu já estou no terceiro, e uma obra que era pequena, né, se tornou uma grande obra, e a gente está trabalhando lá. E aí, numa das viagens que eu peguei para sair de Bragança Paulista para o aeroporto, eu peguei um Uber para ir até lá, e aí eu conversando com o cara, ele foi me falando um pouco da experiência dele de trabalho, ele era caminhoneiro e tudo mais, e aí eu contei um pouco para ele sobre o que era o meu negócio e tal. Ele virou para mim e falou assim, Ricardo, porra, eu gostei do teu negócio, cara, e assim, eu viajo o Brasil inteiro com caminhão, eu vou para tudo que é lugar. Posso te dar uma dica de um lugar que você vai fazer e que está crescendo muito? Eu falei, pode, me fala aí que eu vou dar uma olhada. Ele falou, cara, Campina Grande, lá no Nordeste.
vai para lá que você vai ver a quantidade de negócios que tem lá. Eu falei, cara, Campina Grande. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando. Eu falei, porra, o caminhoneiro me falou sobre Campina Grande. Eu vou dar uma olhada. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Cara, eu virei para minha esposa e falei, Dayana, vamos fazer dar um pulo lá em Campina Grande, que eu quero conhecer um pouco a cidade. Peguei e fui para lá, cara. E aí não deu outra. Cheguei lá, vi realmente uma série de construções. Eu batia nas obras, cara. Eu entrava na obra, a maioria das obras que eu chegava não tinha nenhum gestor. A maioria era do pedreiro ali, com a equipe dele, uma construção própria, e falava, cara, você está construindo há quanto tempo? Eu estou aqui há 6 meses. E como é que está o valor dessa casa? Ele falou, pô, amigo, essa casa eu já vendi. E aí eu fui para outro, o cara falou, pô, essa casa aqui já está vendida. E aí eu falei, cara, realmente, tem uma galera ali que não tem nenhum esforço de marketing, né? Nenhum investimento de propaganda, e já está vendendo a casa, é óbvio que está aquecido. E aí eu falei, cara, eu preciso buscar regiões, eu preciso sair do Rio de Janeiro. E é o que eu faço hoje, cara. Eu vou buscando regiões que eu vejo que está tendo uma maior demanda, uma maior procura no investimento de construção, né, de imóveis, e vou lá, invisto no meu negócio e construo e vou procurando cada região. Qual é a minha maior dificuldade? Todo mundo pergunta, Ricardo, qual é a tua maior dor? Cara, a mão de obra. A mão de obra na construção civil acabou. Já estava ruim, já estava muito ruim pra gente, e por isso que todo mundo se dá mal, a maioria, né? Que se depara aí, vou construir, vou contratar o pedreiro, o meu mestre de obra e vou construir. Cara, cuidado, porque precisa ter o coração forte, porque você vai se deparar aí com muitos obstáculos no caminho. E a dificuldade que eu tenho com mão de obra é gigante. Já estava ruim, Robson, e eu vou te falar, os próximos meses, os próximos anos, a chapa vai esquentar para esse mercado. Por que você... qual é o seu olhar para isso e o que você acha que chegou a esse ponto? O que levou a chegar a esse ponto? Bom, a desvalorização da mão de obra. Tá? Quando você pega o martelão da construção civil, pegar um martelão lá aqui do Rio de Janeiro, né? Você pega o pedreiro lá, o salário do pedreiro, não sei agora de cabeça, porque como eu trabalho em várias regiões, cada um tem um valor diferente. Mas você pega lá o salário de um profissional a R$ 2.800 na carteira. Você acha que eu consigo manter um pedreiro ganhando R$ 2.800? Ele não aceita, cara. Então, você precisa pagar ali o que está na carteira para ele e a bonificação, seja por produtividade, seja como for. E aí cabe a mim, dentro da minha experiência, porque é aí que eu faço o meu negócio de construção dar certo, é eu saber até onde eu consigo pagar, até onde isso se torna viável. Então, assim, a desvalorização da mão de obra deles, ninguém mais quer ser pedreiro. Ninguém mais. Você roda de Rio de Janeiro inteiro, você roda São Paulo inteiro, as grandes capitais, você não vai achar pedreiro. Da onde vêm meus pedreiros? Lá do Nordeste, lá do Maranhão, vem lá de Manaus, e eu vou atrás deles, cara. Eu boto no avião, mando para o meu negócio, contrato, boto na carteira e aí vou adaptando. Então, assim, a desvalorização da mão de obra é muito grande, eles não aceitam mais receber o que está sendo proposto para o mercado. E o outro, cara, que eu estava te falando que vai ser o nosso maior problema. Essa dificuldade não é só do Brasil. Outros países, só que mais desenvolvidos, estão com esse problema. E aonde eles vão buscar? No Brasil. Então, você pega aí grandes construtoras de Portugal, estão pegando nossos funcionários aqui do Brasil e estão mandando para lá. Cara, quando você falou isso, eu tenho alguns amigos que foram para Portugal e lá é engraçado, porque eles falam que estão ganhando dinheiro. Cara, assim, não entendo, nunca fui lá, nunca não trabalho dessa área, então eu posso... Mas eu sou um pouco crítico, eu não verbalizo muito isso, mas vou verbalizar e se virar um corte, aí vocês... Às vezes o hater dá certo. O que eu percebo o cara chega lá e fala assim, cara, tô ganhando dinheiro. Aí eu pergunto, você tá trabalhando quantas horas por dia? Cara, o cara tá trabalhando de 12 a 16 horas por dia. Aí a família dele não tá lá. O final de semana lá, o pessoal que ele sai para jogar bola, beber, passar o dia todo gastando dinheiro, não tem lá. Então ele só trabalha e dorme. O dinheiro sobra. Se ele só trabalhar e dormir no Brasil, o dinheiro também vai sobrar. Mas ele tá iludido. Assim, mas aqui eu ganho euro. Tá bom, mas você gasta em euro também. Não, exato. Você não ganha em euro e gasta em real. Mas, enfim, eu não conheço muito sobre esse assunto. É só um pensamento não estudei nada sobre isso. Mas eu vejo um monte de gente saindo do Brasil indo trabalhar para lá pintando, filho. O cara vai pintar rodapé, vai cortar grama. E aqui no Brasil o cara não queria fazer nada disso, não queria trabalhar. Então a diferença é que antes existia essa atração do exterior
às vezes para pessoas com um nível de formação maior, né? A gente se convencia a ir para Portugal, para os Estados Unidos, com essa expectativa de ganhar mais dinheiro, mesmo fazendo algo que não é a sua formação. Sim. Então, aí existem aquelas pessoas que falam que isso não faz sentido, né? E outras que falam, não, para mim faz sentido ir para lá e pintar e cortar grama. Agora, quando eles vêm para cá, atrás da nossa mão de obra, que não tem formação, aí é muito mais fácil convencer. E aí, de fato, o cara pode estar indo realmente para uma qualidade de vida superior. Entendeu? Então, dificilmente eles vão pegar alguém que vem lá, que cortava grama, capinava lá no Maranhão ou no Nordeste, no interior, né, com a maioria do interior, e eles vão ter uma qualidade de vida inferior em Portugal. Isso dificilmente vai acontecer. Só se o cara chegar lá e não tiver vontade de trabalhar. Entendeu? Então, aí sim entra a preocupação. Por quê? Porque esses caras vão para lá, vão ver que vão ter uma qualidade, uma atenção superior, e aí a gente vai perder, de fato, a nossa mão de obra. E já está acontecendo, cara. Eu hoje, para fazer essas construções que eu faço hoje, mudando de região para região, eu preciso levar a minha equipe. Eu levo a minha equipe. E da onde é a minha equipe? Cara, tem tem dos 4 cantos do país. Eu hoje tenho gente dos 4 cantos do Brasil trabalhando para mim na carteira assinada. Eu pego os caras e falo, esse aqui é do Maranhão, esse aqui é da não sei aonde, esse aqui é de Manaus, esse aqui é de Curitiba. Junto essa galera toda que são os melhores para mim. E aí vou com eles mudando de região para região. Esse foi a grande chave do meu negócio. Quando eu tentei fazer isso com a mão de obra regional, foi fracasso. Foi mais uma experiência de fracasso que não é aquilo que todo mundo acha, né? Da rede social, tudo dá certo. Não dá certo. Deve ser também... o que você vive deve ser um pouco que o outro país vive, o europeu vive, por exemplo. Exemplo. Sai um cara do Brasil para ir para Portugal trabalhar, ele está compromissado em trabalhar e ganhar o dinheiro dele e a família dele não está lá. Os amigos dele não estão lá. Ele não tem muito que ficar disperso a não ser trabalhar. Quando você, por exemplo, vai para outro estado e contrata mão de obra local, ele está intertido com as suas atividades normais, com sua vida normal, sua família, seus amigos. Exato. Então, você vive mais ou menos algo parecido, porém dentro do mesmo país, né? Com a mesma língua, né? Não, é interessante o seu comentário, porque é exatamente isso que acontece. Quando eu pego uma equipe daqui e mando para uma determinada região, eu busco lá, é o que eu te falei, eu sempre tento fazer o certo, tá? Eu tenho uma preocupação real com os meus funcionários. Realmente eu tenho. Isso é meu, vem de mim desde a época de construtora, eu sempre briguei muito pela equipe. Então, eu vou lá e pego um alojamento, né? Procuro um alojamento direitinho, que tenha boas condições, ventilador, ar-condicionado, chuveiro elétrico, espaço para os caras poderem ter a recreação deles, fazer churrasco, porque eles estão longe da família. Sim. Mas isso é interessante. Por quê? Porque eles não têm... A maior parte do tempo deles ali, por período da construção, é para a construção. Né? Então, eu dou lá a volta do cara, a cada 3 meses eu dou o período dele para ele poder voltar e visitar a família. Mas quando ele está lá, na maioria das vezes, ele está dedicado ao trabalho dele. Então, às vezes, os caras não querem parar de trabalhar. Entendeu? Então, eu preciso falar, cara, galera, não, esse final de semana vocês vão descansar. E fala, pô, doutor, mas você não quer pagar a hora extra? Cara, não é isso. Vocês precisam ter um momento de recreação de vocês. Mas esse ponto de vista, essa sua colocação é importantíssima. Às vezes é muito favorável você levar a sua equipe de uma determinada, da sua região de origem para uma região que eles não conhecem, porque eles ficam focados no trabalho. O meu engenheiro que eu tenho lá, eu tenho um engenheiro que é meu braço direito, ele está lá em Bragança Paulista hoje trabalhando. Cara, eu preciso falar para ele, o nome dele é Valdério, inclusive. Eu falo, Valdério, cara, para. É final de semana, eu quero que você vá jogar futebol, eu quero que você vá tomar banho de cachoeira, faz qualquer outra coisa. Você está longe da sua família, mas você não está aqui para trabalhar 24 horas. Então, esse ponto é importante. Isso me favorece quando eu monto essa equipe para levar para lá. Essa foi a grande jogada. Então, eu juntei essa estratégia de fazer a construção com dinheiro que não é meu, tá certo? Que é o dinheiro do banco, eu só invisto 20% desse valor. Com essa equipe que não é regional, e aí eu consigo fazer obras com velocidade muito superior a quem está tentando fazer na região. Legal. Entendeu? Então, lógico, eu gasto um pouco mais, né? Porque tem todo esse custo de translado da equipe, de hospedagem. Então, mas quando você faz aquela matemática e você consegue juntar um bom projeto com uma boa qualidade de entrega,
você decola, o sucesso é garantido, entendeu? Tá acelerado também o processo, né? Acaba que a obra, você acaba acelerando um pouco mais a obra, porque a vontade deles também é acabar para poder retornar, ter com a família. Legal. Como foi a sua experiência? Você vinha de uma multinacional, uma cabeça, embora você já tenha comentado, só para eu poder pincelar melhor, com a cabeça de empregado ali, o seu risco zero, porque suas contas você receber o seu garantido e você não estava comprometido a nenhum risco que a obra poderia oferecer, tipo atraso na entrega, acidentes de trabalho. Quando você assume a ideia de empreender e assumir essa responsabilidade, sua cabeça vira. Como foi esse início de, cara, agora eu sou o responsável pela parada. Agora eu preciso realmente não só ser apaixonado, como é que é? Como eu posso usar a palavra? Apaixonado assim, romanticamente, mas não, cara, além de gostar de fazer, a parada é outra. Não é só gostar, eu preciso fazer porque eu tenho que fazer a parada. Então, Robson, boa pergunta, cara. Não foi fácil, meu amigo, foi difícil, foi uma decisão muito difícil para mim. Eu não vim de uma família rica. Tá, não vim. A minha mãe trabalhava, era funcionária da Caixa Econômica Federal. O meu pai era taxista, tá certo? Então, eu não vim de uma família rica. Eu construí o que eu tenho hoje com a dedicação que eles tiveram para me dar de estudos, que eles sempre levaram isso ao limite da importância, mas não foi fácil para mim. Mas qual foi o lance? Eu tinha bons salários na construtora, né? Então, eu consegui, durante esse tempo que eu trabalhei, criar um bom caixa, né? Eu nunca fui um cara, um gastador. Muito pelo contrário. Eu sempre economizei, sempre pensei no futuro. E eu falava, cara, quando eu quiser casar, eu quero casar e já ter uma boa casa. Quando eu quiser ter meu filho, eu quero que ele tenha tudo que eu puder dar de melhor. Então, eu juntei tudo isso para mim, né? Mas não pensava em gastar isso no meu negócio, né? Eu sabia que aquele momento eu estava trabalhando, estava ganhando. Eu vinha pensando em ter uma qualidade de vida superior quando eu fosse dar o próximo passo, mas não pensando no meu negócio. Quando eu virei essa chave, quando eu percebi que não dava mais para mim ficar trabalhando para os outros, eu tive que usar esses recursos. Mas não foi fácil, porque eu tive que voltar para casa dos meus pais, eu tive que voltar a precisar de ajuda, porque eu investi tudo que eu tinha, cara, na empresa. Porque o grande lance da construção civil é esse. Você precisa ter capital. Por menor que seja, por mais... Parece fácil quando eu falo agora, né? Que você vai no banco, pega um empréstimo e faz a construção para você vender. Mas você precisa ter 20% desse valor. 20% desse valor para a construção civil, a gente está falando de 150 mil, 160 mil. Não é pouca coisa, né? Então, foi difícil, cara, porque eu precisava desse capital. Eu tive que me abdicar de tudo que eu tinha. Eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Eu tive que voltar a necessitar dos meus pais, e eu já tinha filho, e falava assim, cara, eu preciso da ajuda de vocês porque eu vou abrir meu negócio. Só que eu falei isso para duas pessoas que estavam acostumadas com aquela vida, né, que a gente chama de corrida dos ratos, né? Que sai para trabalhar, vai lá, faz o trabalho, volta para casa. Eu tive que virar para meus pais e falar assim, olha, eu vou abandonar essa qualidade de vida que eu tenho hoje, financeira, e vou arriscar no meu negócio. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei, e os meus pais falavam para mim, Ricardo, você tem certeza que você está fazendo? Porque eu era muito novo e ganhava muito bem, né? Quando eu saí da faculdade, eu já saí ganhando muito bem, cara, porque eu era muito dedicado na empresa. E aí eu saí com bons... Eu lembro quando eu me formei, eu não entrei como engenheiro júnior, eu entrei como gerente de obras. Eu fui contratado direto como gerente de obra, porque realmente eu era um ponto fora da curva, eu sempre me dediquei para isso. E aí, cara, quando eu cheguei lá em casa, que eu falei isso para meus pais, eles ficaram assim, cara, como é que ele vai fazer isso, né? E aí eu lembro de ter escutado a minha mãe falar em off pro meu pai. Eles estavam, quando eu dei o recado para eles, eu saí. E aí meu pai virou para minha mãe e falou assim, cara, ele vai largar tudo que ele tem hoje, a garantia que ele tem numa multinacional, para começar algo que é incerto. E aí a minha mãe virou para ele e falou assim, mas, Moraes, o momento que ele tem para fazer é esse, enquanto a gente está vivo. Porque se der algum problema, eu tô aqui para ajudar. Talvez, cara, a minha mãe, ela nem saiba disso. A minha mãe é falecida, né? Mas ela com certeza está escutando a gente, mas ela talvez nem saiba que isso ficou na minha cabeça, cara. Porque eu falei assim, é esse o momento. Realmente é esse. Porque se der alguma M, quem eu tenho para me socorrer são os meus pais, cara.
E aí foi o que eu fiz. Motivado pela frase da mãe também, que né, ela cara? talvez nem... Eu não tive a oportunidade de falar para ela que ela foi o meu braço para falar assim, cara, continua. E aí foi o que eu fiz. Eu vendi meu carro, eu vendi tudo que eu tinha, eu voltei para casa dos meus pais, injetei todo o dinheiro que eu podia no meu negócio e fui com garra, cara. Eu voltei a estaca zero. Eu tinha que precisar... Eu pedia para minha mãe e para meu pai comprarem fralda e leite para minha filha, para eu poder dar continuidade no meu projeto. E foi assim, cara, foi com garra. Eu comecei, fiz o meu dinheiro e para crescer, fui colocando dinheiro na conta, levei o golpe que eu te falei, que não foi simples, foi muito complicado. Eu fui ao zero. Eu lembro quando eu cheguei na minha agência e a gerente falou para mim, Ricardo, tu tá diferente, cara. A minha agência lá no Torre do Rio Sul, falou assim, cara, você tá precisando de ajuda? Eu falei, eu tô precisando de ajuda porque eu tomei um golpe, eu preciso de dinheiro para me reconstruir. Eu cheguei a pensar em sair do país, cara, pra você ter uma ideia. Deixa eu pontuar aqui. Quando você tomou esse golpe, como é que você estava financeiramente e empresarialmente nesse momento, antes do golpe? Então, vamos lá. Você já tinha dado, tipo assim, cara, cheguei num momento legal, alcancei o que eu queria, tô resolvido, meu negócio tá funcionando. Se eu entregar essa obra ou se esse dinheiro não saísse, eu tô bem. Mas aí veio isso. Então. Veio o problema. É o que eu te falei. Eu sempre pensei grande. Sim. Sempre pensei grande. Eu nunca pensei em ficar fazendo nada para os outros. Nem mesmo a construção. Eu queria fazer a minha construção. Eu queria ter a minha marca no meu imóvel, né? No meu empreendimento. Então, quando eu peguei essa obra, era uma obra que na época de 3 ou 4 milhões de reais, né? Para quem estava começando... Isso era o quê? Era uma... Não, isso era quando? 2000... Cara, há 8 anos atrás. 2015. 8 anos, por aí. Foi em 2014. Acho que foi em 2014. Eu já vinha com bons pagamentos, né, que a gente chama de medição na obra. O cara vai lá, vê a produtividade, paga o que você produziu. Então, eu fui fazendo caixa com isso, né? E eu estava chegando no momento em que eu falei, cara, vai ser mais fácil do que eu pensei. Porque eu vou começar ainda esse ano já a fazer o meu próprio negócio. Quem dera fosse que era construir. Só que aí, meu amigo, foi tudo por água abaixo. Perdi tudo, perdi a minha paz, porque foi uma perda financeira, mas diante de ameaças, né? Basicamente, resumindo, eu construí, na hora de pagar, o cara falou, não vou te pagar, e se você for atrás, eu vou atrás da sua família, vou atrás de todo mundo, da tua filha, eu sei que você tem filha, eu sei. Então, eu perdi feio, cara. Isso, cara? Foi nesse nível. Nesse nível, Ricardo? Nesse nível. Meu irmão, acabou, obrigado, me dá a chave, segue sua vida. Segue tua vida. E aí foi. E assim, para um cara que não pisava nada fora da curva, eu não pisava fora da curva. Eu sempre fui certo. Eu andava com o meu IPVA em dia, eu andava com o meu documento em dia, eu nunca fazia nada errado. Tu é brasileiro mesmo? Sou brasileiro. Eu fui, cara, os meus pais sempre foram muito, muito corretos com isso, cara. Eles sempre falavam para mim, Ricardo, faz o certo, a tua recompensa vem com o certo. Vem mesmo. Então, eu só fazia o certo. Eu não tinha medo de nada. Nada, porque eu só fazia o certo. Então, quando você faz o certo, o que você espera das pessoas? O certo. Sim, claro. Então, quando o cara chegava para mim e falava, quando eu fiz a minha primeira medição e deu 600 mil, o cara me pagou, fez a segunda, ele me pagou, na terceira ele virou para mim e falou assim, Ricardo, segura aí 300 mil, porque eu estou precisando investir em outro negócio. Eu falei, porra, por que não? Somos parceiro, parceria. Pagou 2 é isso. certinho. E parceria, né, cara? Sim. Eu acho que tudo, quando você acredita em alguém, a parceria é isso. É você poder entender o lado da pessoa. E eu falei, pô, o cara tá precisando, vamos deixar ele me pagar na outra. E aí chegou na outra, ele falou, cara, eu preciso segurar mais 300, chegou a 600. E aí quando chegou na outra, que eu falei assim, cara, agora eu preciso desse dinheiro. São 600 mil reais. Eu preciso desse dinheiro no meu negócio. O meu negócio não vive na fotossíntese. E aí eu falei, cara, eu preciso. E aí ele falou, não, vamos marcar uma reunião pra gente conversar. E quando a gente chegou lá, ele já chegou pronto para falar que era golpe. E aí eu tomei realmente o golpe fundo do poço. E aí foi trabalhar, eu só pensava, agora eu preciso trabalhar para cumprir com a minha responsabilidade de quem me emprestou o dinheiro. E também seus funcionários, né? E também meus funcionários. E aí, meu irmão, eu fiquei, cara, foi mais de um ano, acho que foi 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, sem tirar um centavo, meu amigo. Eu não tinha dinheiro nem para ir na rua para levar a minha esposa, a minha filha para comer alguma coisa. Porque quando eu ia, eu tinha que pedir para minha mãe. E eu não fazia isso. Então, eu falava, cara, eu não tinha nada. E aí, eu comecei a correr atrás, trabalhar. Quando eu quitei a minha última dívida, paguei lá, comprei ainda uma cesta de café da manhã para a última pessoa que me emprestou.
E a gente e aí eu comecei a crescer de novo. Legal que você falou agora, a última pessoa que te emprestou. Existiu pessoas que te deram a mão nessa jornada. Existiram pessoas. Acho que você não constrói nada sozinho, cara. Nada sozinho. Você precisa de pessoas boas do teu lado. Pessoas boas do teu lado que acreditam em você, te ajudam. E essas pessoas me ajudaram. Muita gente me ajudou, cara. Muita gente me ajudou. Eu peguei dinheiro com o banco, óbvio. Eu tinha 1 ano de empresa. Óbvio que eu não ia conseguir 700 mil, 600 mil de empréstimo. Então, eu peguei o que eu pude no banco, usei o que eu pude de cartão de crédito, criei uma dívida gigantesca, peguei dinheiro emprestado e quitei cada centavo do que eu peguei. Cada centavo. O quanto que nesse mundo que se prega muito sobre não ter amigo, que na hora que você precisa todo mundo vira as costas, ainda existe amigos, né? Ainda existe pessoas que dão a mão, né? Existe, sem dúvida, cara. Sempre tem, cara. A gente está num mundo muito complicado, mas se você lapidar, se você estiver nos locais certos também, porque tudo depende de você, né? Da tua energia. Se você estiver em um lugar que seja adaptado à sua energia, pessoas com a mesma energia vão estar com você. Então, pessoas boas estão ali também. Então, é importante você procurar o caminho que você quer, né? Se é o caminho da sujeira, se é o caminho da bondade. Cedo ou tarde, foi aquilo que você falou no começo, cara. Cedo ou tarde, você vai ter o seu retorno. Você vai ter o seu retorno. Então, seja uma pessoa boa. Plante o que é bom, que você vai colher o que é bom. E isso que eu venho fazendo, e eu acho que isso me motiva muito para manter aí o meu negócio, né? Porque você faz coisas boas para pessoas. Eu faço coisas boas. Quando eu entrego uma chave para alguém, eu tenho orgulho disso. Eu vejo lá o sorriso nos olhos das pessoas, né? Às vezes chegam com criança, com cachorro. Às vezes eu faço até brincadeira quando eu vou construir. Eu sei que a pessoa tem lá um cachorro, e aí eu faço a casa e construo uma casinha do lado igual para o cachorro. Então, são coisas que você vê assim nos olhos das pessoas. Não é só o dinheiro. É o prazer de você fazer o que você está fazendo e ver o resultado satisfatório nos olhos das pessoas. Isso que você falou agora, eu vou voltar nisso aqui. Eu vou voltar nisso porque eu estou escrevendo meu segundo livro, que vai falar muito sobre vendas, e eu faço comparativo sobre a construtor e o vendedor. A diferença dos dois, porém, como o vendedor pode ter essa imagem que o construtor tem. Mas eu quero voltar aqui. Beleza, você pagou a última prestação do empréstimo ali dos seus amigos, deu uma cesta básica. E depois? Comecei tudo de novo. Tudo de novo. Comecei lá a prospectar, buscar cliente, voltei nas reformas pequenas, porque, veja, eu já estava falando, quando eu tomei a volta, eu já estava falando de obras de 4 milhões. Não são pequenas reformas, certo? Eu voltei a fazer reforma pequena. Eu voltei a pegar apartamento só para fazer pintura. Eu comecei do zero mesmo, cara. Do zero, como se eu tivesse hoje, só que com uma diferença. Quando eu comecei a primeira vez, eu tinha o meu capital. Porque a primeira empresa eu pedi demissão, né? Fui para outra. Mas na segunda eu recebi minha rescisão, que não foi pequena. Eu ganhava um bom salário. Quando eu comecei, eu tinha dinheiro. Agora, quando eu voltei, eu não tinha nada. Eu só tinha o meu nome. Pra caramba, né? O meu nome e a minha experiência. O seu nome já valia muito. Já valia. Você é um cara que honrou o compromisso, é um cara que já entregou vários empreendimentos. Você já tinha uma grande referência. Já. Que eu, assim, em parte é maior do que o dinheiro. É isso. Foi isso. Hoje, cara, eu não busco cliente. Eu juro para você, eu não busco... E não gosto dessa corrida desenfreada, dessa competitividade que existe no mercado da construção civil. Assim, porque é exatamente isso. Hoje eu tenho a minha empresa, que não é barato. A gente está num país com grandes impostos, né? Então não é fácil manter uma empresa. Então, é óbvio que o meu custo de construção não é o mesmo de um pedreiro que trabalhava comigo e resolveu construir por conta própria. Eu tenho uma série de fatores a zelar financeiramente. Então, quando eu vejo que o cliente, a briga dele é só pelo valor financeiro, eu pulo fora. Porque obra que tem cheiro de dar ruim, de que vai dar errado, vai dar errado. Então, assim, obra é uma obra, é um trabalho, é difícil de fazer. Então, assim, eu hoje, os meus clientes que chegam para mim, chegam por indicação. Não, o Ricardo foi que fez aquela obra em tal lugar e deu super certo, é um cara solícito, é um cara bacana, é legal, então vai lá e me procura. Foi assim que eu fui parar em Bragança Paulista.
né? Eu fui parar em Bragança Paulista por causa de uma obra que a gente estava fazendo no Nordeste, cara. Os caras viram aquilo acontecendo, a gente buscou muita gente no Nordeste, você consegue pegar gente da região, e aí eles me levaram lá para Bragança Paulista para fazer um negócio bem maior, e aí a gente foi lapidando assim. Então, hoje o que eu faço, foi assim que eu voltei a crescer, foi com o meu nome e com a minha marca, entendeu? Só com a diferença de que eu não tinha dinheiro em caixa. Então, eu precisei trabalhar durante muito tempo, ainda lá na casinha dos meus pais, que eu valorizo muito, para poder recomeçar. Mas qual foi a chave? A insistência, cara. Desistir é muito fácil. Se você é o cara que você desiste, você não pode ser empreendedor, porque não vai ser fácil. Ser empreendedor dá trabalho, ser empreendedor tira tuas noites de sono, e se você for um cara correto, você fica sem dormir em dobro, porque você vai pensar que abaixo de você tem uma rede que depende do teu salário, depende do teu pagamento para comprar o pão do filho dele, entendeu? Para mandar dinheiro para casa, que muitas vezes o cara está em outra região, então o cara tem que mandar para casa o dinheiro lá da escola da filha. E aí, o que você faz quando você não tem o dinheiro ali? Você deixa sempre, não paga? Não, meu amigo, tem que ir lá, vai no banco de novo, faz outro empréstimo, faz outro negócio, vende teu carro, vende tua casa, faz o que você tem que fazer. Então, assim, você tem que ter garra. Para ser empreendedor, em especial no Brasil, você tem que ter garra. Voltando à sua entrega da casa lá, você faz o mimozinho da casinha do cachorro, no meu livro eu falo um pouco sobre isso. Meu livro, provavelmente, o meu segundo livro a gente vai começar a imprimir, talvez tá faltando eu terminar uns 3 capítulos, mais ou menos, que eu quero fazer do mesmo sentido do Voe Mais Alto, que foi o meu primeiro livro. E eu faço uma comparação. Eu acho que não é bem uma comparação, eu digo o seguinte, que um construtor, ele consegue visualizar aquilo que ele está fazendo. Então, ele termina a casa, ele passa, se ele fez, né, se ele caprichou, ele olha para aquilo, ele respira fundo e fala, cara, foi eu que fiz. Cara, eu vi minha casa, olha a sua casa aí, eu fiz essa casa. Ele anda com o filho, anda com a família. Não, meu pai que fez essa casa, etc e tal. E o vendedor? O vendedor, ele não constrói nada. Se ele não souber pegar aquele dinheiro que ele ganhou, aquela comissão que ele ganhou, e investir em algo que ele possa olhar e falar assim, cara, eu fui o responsável por essa construção, ele não tem a motivação de continuar a potencializar aquilo que ele faz, que é vender. Já você não, você vai olhar para várias obras, você vai passar, cara, foi eu que fiz. Você vai falar para o seu filho, foi eu que fiz. O vendedor, se ele não pegar o seu resultado financeiro e investir em algo que ele consiga visualizar e falar, cara, os meus esforços me fizeram construir ou ter isso, ele só vai estar na venda pelo dinheiro e não por realizar problemas ou talvez sonhos das pessoas. Porque o vendedor também consegue realizar sonhos de muita gente, sim, se ele souber trabalhar com esse fim. E você realiza sonho, né, cara? Entregar a chave, a pessoa pegar a chave é algo extraordinário. Cara, eu consegui adquirir esse imóvel. É algo que você leva para a vida toda. A reação de quem compra, de quem constrói com vocês, não é verdade? Esses são 2 prazeres muito interessantes, cara. Eu realmente hoje, quando eu passo aqui pela Barra da Tijuca e vou andando pela orla, eu olho e eu faço isso com a minha esposa. Legal, filhos, legal. Né? Eu olho e falo assim, putz, eu trabalhei nesse empreendimento aqui. Eu ajudei a construir isso aqui. E tá lá, tá marcado, né? É muito interessante ver isso, cara. Você vê que você fez parte daquilo. E aí eu falei, agora eu quero fazer parte disso, mas eu quero que tenha a minha marca. Juntei o útil ao agradável, fui para cima com força e abri o meu negócio. Venho trabalhando aí graças a Deus, com sucesso, me dedicando, sempre muito trabalho. Às vezes eu preciso abdicar um pouco da minha família, que não é fácil para mim. Eu sempre fui um cara muito dedicado à família, mas muito mesmo, né? Eu falo para todo mundo, eu sempre fui muito decidido no que eu queria. Quando eu fui entrar na faculdade, eu só queria fazer 3 coisas na vida. 3 coisas. Eu ou queria ser piloto de helicóptero, ou eu queria ser polícia rodoviária federal, ou ser engenheiro civil. Eram essas 3 coisas. O que me fez tomar a decisão, né? Não querer tomar tiro, não querer cair. Não, vamos lá. Piloto de helicóptero eu não consegui, por quê? Porque era muito caro na época. Para você poder tirar... Na época não, né? Hoje é muito caro. Para você poder ter as suas horas de voos necessárias, você precisa investir muito dinheiro, né? E meus pais não tinham condições. Eu falei, cara, esse aqui não dá.
Polícia Rodoviária Federal eu não queria porque eu precisava sair de perto da minha família. E eu não queria. Eu falei, cara, não tem como, eu vou ficar por aqui, eles precisam de mim, eles se dedicaram a mim durante todo esse tempo, vai chegar um momento em que o inverso, né? Esse momento chegou. E aí eu fiz a boa escolha e eu falei, cara, e a engenharia civil é bacana, porque eu vou deixar a minha marca nos lugares. Então, eu faço isso, eu deixo marcas. Eu olho lá e vejo a minha construção que eu fiz, eu sinto orgulho daquilo. Né? Não é sempre que eu acerto, às vezes eu erro, às vezes eu faço alguma coisa, não é um mar de rosas. Às vezes eu entrego uma casa e alguma coisa dá errada e o cliente fica insatisfeito e a gente briga para reconquistar, gera uma crise financeira e a gente vai ali. Mas, cara, a minha marca tá lá, com a satisfação de saber que eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor para entregar aquilo ali. Dê certo ou não, eu fiz o meu melhor. Se deu certo, ótimo, a gente segue. Se deu errado, eu reconheço, vou lá e conserto. Reconhecer é muito importante. É importante, né? Porque é aí que você mantém tua relação. Eu tenho vários casos em que eu entreguei, deu errado e o cara é meu amigo. Porque eu lutei. Deu errado, eu tomei prejuízo, mas eu consertei o que eu errei. Entendeu? Então, é a força da tua marca. Você precisa valorizar. Um dos maiores desafios, você já falou, que é a mão de obra. Gestão de pessoas realmente é muito complicado. E eu estudo muito sobre isso. Eu leio muito sobre gestão de pessoas. A minha esposa me ensina muito sobre essa questão. Quando a gente começou a namorar, ela era gerente de uma empresa que tinha mais de 200 funcionários abaixo dela. E eu presenciei muito como ela conseguiu virar algum jogo e como ela cresceu com aquilo. E eu vim de uma realidade totalmente inversa com pessoas. Então, eu tive que amadurecer e estudei muito hoje para poder, sobretudo, ter o time que eu tenho. Gestão de pessoas, acho que para qualquer lugar, é um dos pilares do problema ali. Mas se você conseguir se adaptar, estudar, adquirir conhecimento, sobretudo, trabalhar a sua mente para saber lidar. Porque antes de fazer gestão com as pessoas, você precisa saber fazer a sua gestão, né, cara? Hoje eu sei o momento que eu posso me explodir. Então, eu já sei me identificar. Então, eu recuo. Minha esposa, às vezes, até fala, cara, como você consegue? O cara aprende a respirar, contar até 12, às vezes 13, talvez 15, mas se tiver que responder, eu respondo depois, porque eu já consigo separar o que é negócio e o que é pessoas. E o seu segundo maior problema nessa área? É você mostrar para os seus clientes o valor da sua marca. Isso é muito difícil. Por quê? Porque o que eu te disse, assim, as pessoas têm a opção de construir com uma empresa ou têm a opção de construir com um pedreiro que foi indicado por alguém e assim vai. Só que como é que você explica para uma pessoa que não está dentro do negócio que o custo do metro quadrado da construção dela não é R$ 2.300, como o pedreiro falou, e sim R$ 5.000? Porque eu sei o que eu estou falando, né? Eu sei o que vem depois. O pedreiro, muitas vezes, o profissional direto que está ali, seja o mestre de obras, o encarregado, ele está vivenciando o momento, né? Quanto é que custa aqui para eu construir essa casa? Custa R$ 2.300, eu construo para você. Mas ele levou em consideração os impostos em cima dos materiais que o cliente vai ter que comprar, a variação do mercado, o que vai ter, o que não vai ter naquele momento. Ele enxerga uma possibilidade de uma possível necessidade de garantia. Não tem isso tudo. Então, assim, quando eu vou dar preço, eu já sei, quando eu chego numa determinada região, eu estudei aquela região para fazer o meu negócio, né? Então, eu chego dentro de um condomínio, eu vejo qual é o padrão de casa que se adapta àquele mercado. Então, quando você vai lá construir para alguém, você já vai dar preço para a pessoa em cima do que você estudou ali, né? Você pode pegar um metro quadrado de um porcelanato que custa R$30 ou um porcelanato que custa R$1.000 o metro quadrado. Tem porcelanato hoje que custa R$2.000 o metro quadrado. Então, quando eu vou dar preço para o cliente, eu falo para ele o que eu acho que ele vai gastar dentro de uma realidade. Para quê? Para que ele não seja pego de surpresa. Porque senão você fala para o cara assim, a tua casa vai custar R$1 milhão para construir, né? O cara tá ali com R$1 milhão na cabeça dele, que é o que ele tem. Ele já juntou ali, às vezes, a outra casa que ele vai vender, um empréstimo que ele vai pegar. O limite é R$1 milhão. Se você chegar a 1.200.000, talvez o sonho do cara vá por água abaixo. Então, a segunda maior dificuldade que eu tenho é essa, é mostrar para o cliente
a realidade dos valores. Construir é caro. É caro. Então, se você for construir dentro de um padrão que você quer, você precisa saber se você tem condições de meter o pé ali. Porque senão você pode ir para água abaixo. E é o que você vai ver aí. Você vai em vários condomínios que têm casas construídas e abandonadas, paradas. Por quê? Porque muitas vezes o preço que ele entendeu, que apresentaram para ele do metro quadrado, era irrisório. Não era verdadeiro. Ele chegava ali para fazer aquela matemática simples e R$2.000 você constrói. Não constrói, cara. O material é caro. É caro construir. Então, aí o cara vai com o pedreiro lá, ou o profissional direto, e resolve entrar numa empreitada dessa. Ele que está construindo ali, ele está preocupado com o salário que ele vai receber. Mas ele fez a conta do que o cliente vai ter que gastar no próximo ano, ao longo de 12 meses de material, porque vai ser, muito provavelmente, mais do que... Não chega o dobro, né? Mas, pelo menos, 100% do que foi empregado na mão de obra, de uma forma assim, bem ponderada, se ele gastou X reais em mão de obra, ele vai gastar X reais em material. Então, você está preparado para gastar esses X reais em material? Então, não se iluda com esses falsos metros quadrados aí de construção, que é o que eu mais vejo, que a conta no final não vai bater. E aí, cara, você gastou teu dinheiro todo e vai por água abaixo. Muita gente me procura, eu perco a obra, e não é uma, 2 ou 3 vezes. Estou falando para você de várias vezes. Eu já perdi vários negócios, porque eu mantive o meu preço e, às vezes, 1 ano depois, às vezes mais do que isso, a construção já está parada há 2 anos, 3 anos, o cara me chama, quando me liga, eu vejo o nome, eu não lembro quem é, e aí eu falo, quando eu chego lá, eu falo, putz, mas eu tive aqui, porque o cara entrou numa empreitada, não foi com uma empresa especializada, quebrou, óbvio, a obra foi abandonada pelo prestador de serviço e agora ele precisa recomeçar, só que o cara gasta o dobro do que ele ia gastar na época. É abandonado por vários fatores, né? Às vezes o caixa do dono da obra, porque realmente o valor ficou maior do que foi o previsto. Segundo, pela mão de obra ou pela empresa contratada ou profissional contratado que teve seus problemas no meio do caminho, junto com seus funcionários, seus ajudantes, teve que não continuar a obra, talvez tomou um cano também, pegou o dinheiro e não terminou a obra, e a gente sabe, estou construindo, eu sei a dor de cabeça que é. Mas, enfim, são realidades que nós que queremos construir um sonho, ou talvez até entrar nesse mercado de comprar e vender, construir e vender, a gente se depara com profissionais que acaba... que leva também... Tem pessoas que têm grana, que querem se encabeçar nesse negócio, mas foi frustrado no meio do caminho e desistiu, cara. E a verbalização isso não dá dinheiro, isso só dá dor de cabeça, a obra só dá dor de cabeça. Na verdade, foi uma dor de cabeça que foi trazida para ele por um terceiro, né? E aí, ver você falando, não que pareça ser fácil, mas mostra ser possível, desde que você confia, encontra uma empresa confiável, uma empresa, sobretudo, que tem case no mercado. Hoje, por exemplo, se eu perguntar ao Ricardo, e eu vou perguntar no off, vou mostrar algumas coisinhas ali, vai que dá certo, né, pessoal? E aí você consegue mostrar alguns cases de sucesso seu, algumas obras que você entregou e cliente satisfeito. Sim, com certeza. Acho que tem... se você buscar o caminho certo, procurar pessoas com experiência no mercado, nem que seja para uma orientação sadia, né? Às vezes, basta você procurar alguém que tenha experiência para te passar uma orientação, um conhecimento sobre aquilo. Você vai ver que é possível. Tá? Agora, o grande problema de se arriscar nesse negócio, de buscar pessoas erradas, é que tudo que se fala em construção se fala em valores agregados altos. Quando você toma uma volta em alguma construção que você foi fazer, a gente não está falando de R$2.000, de R$3.000. Quando você fala de uma casa em que você começou a construir e você parou, você está falando da casa de 50, 100, 200 mil, 300 mil de prejuízo. Então, é um mercado arriscado. É um mercado arriscado. Você precisa saber onde você está metendo o pé, você precisa confiar em que você está pedindo a orientação e a participação, entender se a pessoa realmente conhece, entende do negócio, para daí sim você trilhar o seu caminho. Tem muita gente que me procura só para orientação, cara. Orientação mesmo. O cara chega e fala assim, eu construo muito dentro de casas de loteamentos, né? Às vezes eu tenho parceria com loteadoras, os caras vão lá, fazem toda a parte de infraestrutura, asfalto, rede elétrica, hidráulica e vende os lotes. Então, ali dentro, eu pego algumas casas para construir, porque as pessoas me veem lá durante o período de construção,
Mas muitos dos clientes vão ali só para buscar orientação, cara. Eu não nego orientação a ninguém. Se o cara tiver condições e quiser me pagar, ótimo. Agora, se ele quiser me buscar orientação, perguntar, cara, isso vai dar certo ou não, eu nunca nego, cara. É a sua forma também de prospectar, quando você dá uma orientação. Sim, prospectar e assim, é uma satisfação pessoal minha. Eu gosto de ver que eu fiz o que eu pude ali. Eu fiz o meu melhor. Se a pessoa entendeu que não deve continuar comigo, ótimo, mas que dê tudo certo para ele. Então, eu procuro, há pouco tempo agora, faz 2 finais de semana passado, a gente foi num evento de inauguração, né, de um desses condomínios. E aí, eu botei lá o meu standzinho, né, para poder mostrar para as pessoas que eu estava fazendo a construção, que eles quisessem me procurar ali para buscar informações da minha construtora e tal. E muitos deles, cara, tinham muitas curiosidades, assim. Eu acho que todo mundo tem esse sonho de construir, né? Tá na veia de todo mundo. E aí eles iam lá e falavam, Ricardo, vamos ali no terreno. Às vezes o terreno era longe, cara, no meio do mato. E eu ia lá, descia no meio do mato, eu com roupa social, para explicar pro cara como é que ele podia fazer a casa dele num terreno em aclive. Entendeu? Eu falei, cara, porque tinha gente que assim, tinha umas teorias que muito fora da realidade. Não, eu quero fazer um muro de 5 metros de altura. Eu falei, cara, na engenharia tudo é possível, mas isso vai encaixar no teu financeiro? Você vai inviabilizar o teu negócio. Então, você precisa procurar um projeto que se encaixe dentro da tua realidade. Você precisa procurar alguém que saiba te dar o preço para isso, nem que seja uma estimativa, para você não criar um sonho irreal. Então, essa satisfação de poder ir lá, buscar as pessoas, orientar, é importante. Assim, e eu sugiro para quem queira meter a mão aí nesse tipo de negócio, estuda um pouco, procure empresas que sejam sólidas no mercado, procure empresas que entendam do negócio, conversa com o dono, vê os trabalhos que ele já fez, entendeu? Vê se tem realmente esse feeling, se casa a predisposição na construção com a predisposição da pessoa em prestar atenção, a dar o valor que você merece como cliente. E aí, se você conseguir casar isso tudo, com certeza vai dar certo. É o que eu sempre falo do Pode Voar. Você tem informações gratuitas, dicas fabulosas que podem, e eu tenho certeza que vira a sua chave para que você fale, cara, realmente agora, se eu souber procurar, eu consigo, talvez, começar a palpar o meu sonho. Ontem à noite eu achei um desenho, cara, da casa que eu estou construindo. Até postei no meu status ontem. E aí eu escrevi lá, era assim e daqui a pouco é assim. Então, assim, já está bem... Demorou um pouquinho, mas já está bem acelerada a obra. Mas eu acho que é isso. Todo mundo tem vontade de construir alguma coisa para poder dizer que é, né? E a casa é o sonho do brasileiro ter sua casa. Você pode reparar, todo mundo que ganhava, naqueles programas de televisão que ganhava alguma coisa, que é o quê? Meu sonho é dar uma casa para minha mãe, construir uma casa. O jogador de futebol, a primeira coisa que ele fala, cara, eu quero dar uma casa para minha mãe. Cara, é exatamente isso. Eu construo para jogadores de futebol também, às vezes, né? Esse é um mercado muito aquecido no Rio Grande do Sul. Muito jogador de futebol procura, famosos também, né? De uma forma geral, procuram terrenos lá, porque sabe que a qualidade de vida é boa e quer botar a família numa boa qualidade de vida. Então, eles fazem exatamente isso. Compram um terreno, constroem e dão para a mãe, dão para o primo ou para um amigo muito próximo. É a tal da realização do sonho, que é a casa própria, né? Isso é o desejo de todo mundo, não tem jeito. Não, e você está inserido no mercado que entrega sonhos, né, cara? Exatamente. Você entrega sonhos, né? A gente entrevistou algumas pessoas que trabalham com incorporadoras, donos de corretoras, e eles falam muito sobre isso, sobre a gente não vende uma casa, a gente realiza um sonho, né? E souber fazer essa transição entre a pessoa que está querendo comprar, mostrar para ela, cara, eu sou alguém que pode realizar seu sonho, e, sobretudo, né, ser alguém que realmente vai fazer o sonho acontecer e não frustrar. E mesmo em meio à frustração que acontece, porque são centenas de fatores, N fatores que podem acontecer para que aquilo aconteça. Você está construindo uma casa, o terreno pode dar humildade, como acontece. Pode haver um vazamento que você... Pô, cara, eu programei para não acontecer, mas aconteceu. O vento, enfim, muita coisa pode... A casa está pronta e a pessoa viu o sol num período, quando ela foi receber a casa era em outro período. Era engraçado.
o sol tá batendo desse lado, mas ela esquece todo... E ela achava que ia ser uma coisa e virou outra. Vai ser, mas vai demorar um pouco para ser isso que você sonhou. Tu tá envolvido, inserido nesse ambiente. Qual o seu maior sonho, cara? É uma pergunta assim que muita gente faz, mas eu gosto de ouvir isso, porque aquece o meu também. Tipo assim, você trabalha realizando sonho. Eu acho que um dos seus sonhos foi montar o seu negócio e hoje você vê o seu negócio funcionando, mesmo mediante um problema que você teve no passado. Então você realizou o sonho, superou um problema que acabaria com o seu sonho e agora você vive isso acontecer. Mas qual é realmente o seu sonho futuro? Então, são duas grandes... Você tem quantos anos? Eu tenho 39. Novo demais. 39. Olha eu falando novo, cara. Não, eu sou um jovem no mercado... no mercado empresarial, né? A minha empresa não é... Nesse mercado. Exato. Então, assim, eu tenho dois grandes sonhos, né? São dois grandes objetivos, eu posso dizer. Um é poder garantir que os meus filhos tenham uma boa qualidade de vida no futuro. Então, assim, eu não posso negar que eu trabalho por eles também, certo? Então, assim, ter uma boa empresa, ter uma empresa sólida, vai me dar a tranquilidade de quando eles chegarem lá na faculdade, eles decidirem se eles querem seguir o caminho do pai, que já tem uma estrutura montada, ou se eles querem começar um outro negócio e que eu possa ajudar. Esse é um grande, eu acho que principal deles, tá? E o outro, você já teve a oportunidade de ir em Balneário? Já. Surreal. Então, você anda naquela orla ali e se você olhar para as torres que tem em volta, você vai ver ali torres gigantescas, né? Eu fiquei assustado, porque eu falei, cara, como é que ele daquele tamanho, fino daquele jeito... Se você olhar para todas essas torres, elas têm uma marca. Tem uma grande construtora, uma grande empresa, uma empresa que eu admiro muito, por sinal. Todas elas, se você olhar, vai ter uma logo lá em cima da marca. Sim. O meu sonho é esse. É eu poder passar e, além de mostrar para as pessoas que foi um empreendimento que eu trabalhei, eu chegar ali e ver a minha marca. Legal. O dia que eu conseguir fazer isso, eu acho que eu vou te dizer que eu estou 100% realizado no meu negócio. Não, aí você me liga e a gente volta aqui no podcast para falar, cara, realizei, vamos pro próximo. Eu acho que é isso mesmo, é você passar no local e você ver a sua marca. Eu, como treinador de vendedores e trabalho nesse mercado há mais de 20 anos, hoje eu vejo, quando eu peguei uma pessoa que não gostava de vendas e eu vejo um grande gestor, um cara que está ganhando, tem um resultado financeiro muito grande através da venda, eu vejo porque eu percebo que eu fiz parte daquilo, mas não está estampado o meu nome ali. E raros são os que voltam, né? E são gratos por isso. Mas eu não me sinto feliz por eles, ou melhor, se eles voltarem, eu me sinto feliz porque eu percebo que eu fiz sentido na vida deles. Mas você passar no lugar e poder ver lá o seu símbolo do Batman lá em cima, cara, eu estou fazendo parte daquilo ali, é algo que eu sonhei, eu projetei, quase quebrei, tive motivo para mudar o cenário, mas eu persisti, que foi sua palavra lá atrás, eu persisti e agora está ali e é um farol para que outras pessoas possam falar, cara, se esse cara está fazendo isso, ele pode fazer muito mais. E aí você para de falar do negócio, seu negócio fala sozinho. Exato. Cara, legal, gente, o podcast tá top demais. É que eu vou contar depois, mas eu já anotei um monte de coisa aqui na mente, já tem coisa para mostrar. E eu aprendo muito, sabe? Quando eu converso, todas as vezes que senta alguém aqui na mesa comigo, eu aprendo de verdade, porque eu tiro aqui 1h e 20 para poder me concentrar no que a outra pessoa está falando. Até para eu poder encaixar perguntas, frases, que eu possa também trazer alguma realidade minha, alguma experiência minha. E eu aprendo demais. A vida no dia a dia, ela não é um podcast. Então, você encontra uma pessoa, você conversa, daqui a pouco você encontra outra, você se ocupa atendendo uma ligação, respondendo uma mensagem, e às vezes você não se concentra no que a outra pessoa está falando. Aqui eu tenho a obrigação de poder ouvir, ter que ouvir. E isso me faz eu crescer. Eu cresço mais ouvindo, eu cresço mais perguntando e querendo extrair de você informações do que talvez lendo um livro, do que talvez estudando mesmo num colégio, fazendo um curso, porque aqui eu me concentro no que você tem para entregar. E eu aprendi muito aqui nesse podcast, espero que esse podcast alcance a vida de milhares de pessoas que de alguma forma já se frustraram em meio da construção, e aqui há um farol dizendo, cara, acredite,
muda só os profissionais que você tem se aliciado, muda, encontra empresas e pessoas que realmente são sérias, porque é possível vencer e ter sucesso, porque aqui está o Ricardo, um cara de sucesso que já teve motivo para parar, mas está aqui hoje contando um pouco da sua experiência. Cara, obrigado por compartilhar sua história, sua experiência. Dá uma considerações finais para essa galera aí. Bom, é isso aí, pessoal. Primeiro eu queria te agradecer, Robson, pela oportunidade mais uma vez. Foi ótima a nossa conversa. Foi um bate-papo, realmente. A verdade é essa, a gente não programou nada, né? A gente veio falando aqui o que o coração veio pedindo. O Pode Voar tem que ser assim, essência. Vem com pauta aqui não, que eu nem sei seguir pauta. Não, é isso. Eu me fiquei motivado aqui falando, me fez lembrar um pouco das dores que eu tive, do que eu alcancei, fiquei arrepiado. Não, cara, só você lembrar da história da sua mãe é lindo demais, você é louco. Foi bacana. Cara, que marca. E é isso, pessoal. Não desistam, procurem, estudem. O mercado da construção civil é um mercado muito, muito atraente. Você consegue, no mercado da construção civil, fazer investimentos que você pode tirar 100% de lucro. Tem investimentos que eu faço de construção de casas que eu tiro mais de 100%. Eu invisto 100 mil, tiro 200 em 12 meses. Eu invisto 300, tiro 600. Você só precisa saber aonde você está fazendo. Então, estudem, procurem oportunidade. Vocês vão ter acesso ao meu Instagram, lá vai ter meu telefone. É meu telefone que eu mesmo atendo. Quando eu não conseguir, alguém vai atender, eu vou retornar, vou buscar. Estou disposto a ajudar no que vocês precisarem. É uma realização, como eu disse aqui, não foi uma conversinha clichê. É uma realização pessoal minha poder ajudar as pessoas. Então, eu estou à disposição aí para quem quiser, para que vocês não caiam aí no conto de fada do metro quadrado ilusionista, né? Mas fico à disposição, espero poder ter ajudado, espero que vocês gostem aí da nossa conversa e vamos em frente que temos muito trabalho a fazer ainda. Legal demais. Bem, eu não vou te dar o meu livro Voe Mais Alto, porque sua esposa já ganhou, então você lê junto com ela. Não, com certeza. Cara, mas eu vi um livro que faz muito sentido sobre o que você faz. O tema é Termine. A alegria de acabar o que você começa. Parabéns pela sua história e tenha alegria sempre de acabar aquilo que você começa, que é a obra, que é o sonho de muita gente. Isso é tá importante. Aí seu livro. Opa, maravilha. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, irmão. Obrigado, Deus te abençoe. Vambora. E é isso, pessoal. Como sempre, marque, se inscreva, manda para os seus amigos. Espero que, de verdade, mais uma vez o Pode Voar tenha feito sentido na sua vida. E, até o próximo. Um abraço! Aí.